na mensagem Professoras e Crianças Trabalhando sob a Perfeita Vontade de Deus, pregado em 11 de dezembro de 2002, em Bogotá, Colômbia, diz: portanto, todas as pessoas que serão reis e sacerdotes e juízes no reino milenial de Cristo têm que ser ensinadas no programa divino para saber, conhecer e servir a Cristo todos os dias da nossa vida, na perfeita vontade de Deus, para depois ser adotados, ser transformados. E em um escrito do nosso apreciado irmão William Soto Santiago nos diz: porque todos desejamos fazer a perfeita vontade de Deus, porque isso é o que Deus diz aos seus filhos: sede perfeitos como eu sou perfeito. E Ele nos mostra pela sua palavra como devemos nos conduzir, cada um de nós, refletindo a sexta dimensão. E vejam aqui como nestas anotações, por exemplo, nesta, diz: todos os que foram batizados vão notar, e isso ele está falando já a estes escolhidos que já estão selados. Todos os que foram batizados vão notar um sentimento celestial. Recordem o tema? O mistério do novo corpo. Ou seja, para isso é que vamos. Mas para chegar a isso, há alguns requisitos. Todos queremos preencher estes requisitos porque todos queremos ter este novo corpo. Todos os que foram batizados vão notar um sentimento celestial no qual desejarão fazer sempre conforme a vontade de Deus em todas as coisas das suas vidas. E Cristo dará a conhecer, revelará qual é sua perfeita vontade em todas as coisas das suas vidas. E as mulheres deixarão de usar calças e roupa provocativa, e se vestirão com modestamente, porque essa é a vontade de Deus. Deixarão a pintura no rosto, brincos, etc. Assim o Espírito de Cristo as guiará. Todos já afastados de todo pecado, sede santos, porque eu sou santo, disse Deus. E isto é a punho e letra do nosso irmão William. Ou seja, já terão isso aí. Vejam como ele já vinha deixando tudo isso escrito. E vejam outra citação que ele coloca na mensagem: já saiu o sol. Tem algo aí pelo qual nós devemos ver com atenção. E é a ocasião em que a mãe do irmão Branham teve um sonho, está na página 33 da mensagem Já Saiu o Sol. Diz: agora note, como você pode dizer que esse espírito mora em ti? O irmão Branham golpeia o púlpito. Mesmo que fizeste tudo o que pensaste, que era correto, aqui está a tua evidência. Seja o que tiver ou não, se o Espírito que esteve em Cristo está em ti, isso te vivifica para a palavra, porque Ele é a palavra. E se isso é contrário,
te vivifica, te afastando da palavra. Então não é o Espírito de Cristo. Cuidado com o que fez, até que isso te mova na palavra. Minhas ovelhas ouvem minha voz e viverão de toda palavra, cada palavra. Ele desenha uma estrela de Davi aí. No outro dia falava disso. Minha velha mãe, ela já morreu. E ela era uma mulher muito diferente. E ela, vocês sabem, como metade índia, e era algo diferente. Mas algo dentro era uma pessoa que não sonhava. Mas somente, creio que toda a sua vida, somente teve 4 ou 5 sonhos. Mas a cada vez que sonhava um sonho, era verdadeiro. Tinha um sonho, era verdadeiro. Uma vez, faz muitos anos, me lembro, quando primeiro comecei a pregar. E estávamos vivendo aqui em cima, na rua, na mesma rua, quando comecei a pregar. E veja o que escreve o irmão William mais embaixo. Estava vivendo aqui em cima, na rua de cima, na mesma rua de cima, justo aqui em cima, e estava pregando aqui mesmo nessa igreja. E ela sonhou um sonho que eu estava aqui em pé ao lado de uns 3 degraus. E ele escreve os 3 degraus. E estava em pé pregando a todo que devia subir, a todos que deviam subir esses 3 degraus antes que desse com a estrada. E na estrada há uma linha branca como de perolada que corria diretamente às portas do céu, para as portas do céu, para as portas de pérolas. E essa pérola tinha sido estendida até a parte superior desses degraus. E se isso não é exatamente minha mensagem hoje, justificação, ele escreve 1, santificação 2, batismo do Espírito Santo 3. E faz um desenho da pirâmide e escreve 1, 2, 3 na parte Lutero, Wesley e a etapa pentecostais ou a etapa do irmão Branham. Mas escreve 1, 2, 3, o espaço e a pirâmide em cima. Agora estava dizendo que uma pessoa tem que vir por estes 3 degraus para poder caminhar sobre essa estrada. Há um caminho para chegar. Onde diz lá? As portas do céu. Agora estava dizendo que uma pessoa tem que vir por estes 3 degraus para poder caminhar nessa estrada. E disse que se aproximava uma dama. Agora, vocês sabem que tipo de sapatos usavam as pessoas faz 35 anos. Bom, se aproximou uma dama, tinha colocado um par grande de sapatos como os que usam hoje em dia, sapatos de salto finos. E ela se aproximou e eu disse, espere um minuto, irmã. Com isso não pode caminhar nessa estrada. E ele escreve do lado, os saltos. E eu disse, você não pode fazer isso. E ela disse, observou o resto das mulheres ao redor e disse, não creiam, ele é um louco, não acredite nele, ele é um louco, vem, não creiam nele, não acredite nele. E já levamos como uns... Quantos meses já que se falou isto? E ainda, a pessoa ainda vê mulheres usando salto alto pontiagudo na igreja. Mas, como tem o livre-arbítrio, cada um atua como sinta em seu coração. Ninguém obriga a refletir uma ou outra dimensão. Cada um reflete a dimensão da qual quer refletir. Não creiam nele, ele é um louco. Vem, não creiam, não acredite. Eu mostrarei que posso ser justificada, santificada e cheia do Espírito Santo e até caminhar nisso. E ela, eu somente deixei ir. Vem, não se colocou a lutar com ela. Somente deixei ir. Não podia fazer nada mais com relação a isso. Não podia detê-la.
E ela pulou para a estrada, olhou para trás onde estavam as irmãs e disse: vem, eu te disse. Ela começou a correr. E ela, vocês sabem o que a Bíblia diz no capítulo? Ele diz 5, mas o tradutor coloca 3. 3:16 diz que elas são pescoço erguido, elas têm que ser, estão mal balanceadas, vão balançando, tem que dançar. Andam dançando, tem que dançar, vão dançando enquanto fazem isso com seus saltos. Vem as filas de Sião nos dias finais, ou seja, vão se torcendo. Vamos ler esse capítulo 3, que ele escreve aí, Isaías 3 também, faz referência de Isaías 3. E assim nós temos essa escritura também aí. Porque tudo isto é muito, mas muito importante para o escolhido que vai ser adotado. Capítulo 3 de Isaías, versículo 16 diz: Assim mesmo diz Jeová. Diz o Senhor, visto que as filhas de Sião se exaltam e andam de pescoço erguido e têm olhares impudentes, e quando andam como que vão dançando e fazendo retinir os ornamentos dos pés, o Senhor fará tinhosa a cabeça das filhas de Sião, e o Senhor porá descoberta a sua nudez. Naquele dia tirará o Senhor os seus enfeites, os anéis dos artelhos, as toucas, os colares em forma de meia-lua e os brincos e os braceletes, os véus, os diademas, as cadeias dos artelhos, os cintos, as caixinhas de perfume e os amuletos, os sinetes e os anéis pendentes do nariz. Os anéis estes que se coloquem no todo lado, na língua, no lábio, em todo lugar colocam brincos agora, anéis agora. Os vestidos diáfanos, os mantos, os chales, as bolsas, os espelhos, as capinhas de linho e as tiaras e os véus. Em lugar de perfumes haverá mau cheiro. Em lugar de cinto, uma corda. Em lugar de encrespadura de cabelos, calvície. Em lugar de veste luxuosa, pano de saco. Em lugar de formosura, queimadura. Ele escreve pela radioatividade. Vem tudo isso, todo esse juízo para todos estes, para todas essas pessoas que usam tudo isso. Porque já para esse tempo não tem oportunidade, por isso o tempo é agora, para nos arrumar, nos corrigir. Teus homens cairão a espada e teus valentes na peleja. As portas da cidade gemerão e estarão de luto. Desolada, ela se assentará no chão. Continua dizendo aqui. E ela se colocou em marcha por essa estrada, tão forte como podia correr. E depois de um momento, o caminho se estreitou mais e mais. Ou seja, cada vez foi ficando menor. Então a mulher começou a girar e dançar dessa maneira e, de repente, ela foi por um lado. E minha mãe disse... Ele escreve visão da noiva. Antes, pouco antes, quando ele está falando de... Vão dançando enquanto fazem isso, com os saltos nos dias finais. O irmão William escreve... Eu preguei disso em 1962-1963. Ou seja, aqui, vejam como ao redor desses anos, como começou a pregar o irmão William e como agora está nessa etapa paralela a esse tempo. Isso é algo que devem estar bem alerta, porque é um ciclo que está se voltando a repetir.
ela começou a dar voltas e dançando desse modo, e para lá ela foi. E mamãe disse, ele escreve Visão da Noiva, os gritos mais horríveis que alguma vez ouvi na minha vida era essa mulher caindo dentro daquele fogo e fumaça, descendo, mais e mais, dessa maneira. Disse que eu dei a minha volta e disse, vem. Na verdade, ela obedeceu tudo, exceto uma palavra. Vem? Tudo menos uma só palavra. Seguro que as mulheres pentecostais podem ser salvas, santificadas, cheias com o Espírito Santo e depois falhar. Automaticamente. Vem por uma só palavra. Ela tinha tudo. Podem dizer, tenho a mensagem, tenho tudo. Mas por uma só palavra, falhar.